Oi gente, eu sou a Jospis Mouse e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu estou aqui pra contar pra vocês um pouco da minha experiência como uma pessoa gay na igreja. Vou contar tudinho aqui pra vocês. Então antes de tudo, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ative o sininho de notificação. Curte esse vídeo que vai me ajudar muito. E é isso, bora pro vídeo, menina, que eu tô sem enrolação. Lembrando que eu vou contar a minha realidade e a minha vivência na igreja, dentro da igreja. Se você não teve essa realidade, se você não teve essa vivência, beleza, ok, sorte sua. Mas aqui eu vou contar pra vocês a minha experiência na igreja. Já adianta vocês aqui neste vídeo que minha experiência na igreja não foi nem um pouco agradável, mas nem um pouco mesmo. Eu comecei a frequentar a igreja, tipo, quando eu tinha lá pros 10, 11 anos. Nessa faixa etária de idade eu ainda não tinha me descoberto uma pessoa gay. Um hétero dentro do armário, digamos assim, entendeu? Que toda terça, quinta e domingo eu frequentava a igreja. Ia pra igreja todos esses dias bem tranquilinha. Gente, juro, eu amava ir pra igreja pra cantar. Ir pro negócio de jovens lá, que hoje em dia eu não lembro muito bem o nome. Mas eu amava ir pra igreja absolutamente pra isso, entendeu? Gente, eu fui uma criança que, tipo assim, eu não passei por várias igrejas, sabe? Eu passei só por essa igreja. E aí o pastor, ele foi completamente desrespeitoso e afrontoso, me arrisco a dizer também. E aí, desde então, eu nunca mais pisei o pé em igreja alguma. Porque eu tenho um certo receio e bloqueio também. Por conta que nessa igreja que eu frequentava quando eu era mais jovem, o pastor simplesmente disse pra mim que se eu não mudasse esse meu jeitinho afeminado, eu não seria mais bem-vindo naquela igreja. Eu olhei assim, que palhaçada é essa? Mentira, não falei isso. Mas a minha cabeça deu um bug, eu diria. Porque nesta época eu não era assumido, ninguém sabia que eu era gay. Nem eu mesmo tinha me descoberto uma pessoa gay. E foi quando eu comecei a meio que fazer altas críticas comigo mesmo. Foi quando eu começava a me colocar pra baixo o tempo todo. Eu chorava no banho o tempo todo, perguntando pra Deus o porquê eu era assim, o porquê eu era assim, o porquê eu era assim. O porquê eu não era aceito pelas pessoas, nem mesmo por um pastor. Então, tipo, isso veio me atormentando. Então essa palavra que ele falou pra mim, que se eu não mudasse esse meu jeito afeminado, eu não seria mais bem-vindo naquela igreja, meio que me atormentou por muito tempo durante a minha vida. E eu diria que me atormenta até hoje, porque até hoje eu tenho esse bloqueio de ir em igreja. Porque eu acho que, assim como aquela igreja, todas as igrejas vão me desrespeitar, sabe? Então por esse fato eu não vou mais em igreja alguma. Talvez seja algo que eu tenha que me desconstruir bastante, talvez seja algo. Mas eu não vou à igreja por conta deste acontecimento da minha vida. Hoje em dia, eu parando pra pensar, é muito triste a gente ver que a igreja é um lugar que é pra gente ser abraçado, pra gente se sentir bem e afins. A gente é rejeitado, na maioria das vezes. E eu não tô dizendo porque, só porque aconteceu comigo. Não, isso acontece com muita gente. Muita gente é desrespeitada na igreja. Muita gente, às vezes o pastor prega uma palavra pra afrontar uma gay que tá sentada no banco, entendeu? É a realidade de muita gay que cresceu na igreja, sabe? Se fosse hoje em dia, se ele falasse hoje em dia pra mim, se você não mudar esse seu jeito feminado, você não vai vir mais nessa igreja. Eu ia dar um fecho nele, mas tão grande, que eu ia colocar o pastor no seu devido lugar, entendeu? Mas não, naquela época eu era um jovem, uma criança, digamos assim, né? Que não sabia merda nenhuma da vida. Que não tinha se descoberto gay ainda. Nem eu sabia que eu tinha um jeito tão afeminado assim, que incomodava, sabe, as pessoas. E qual o problema em ser afeminado também? Qual o problema em, ter o jeitinho afeminado? Às vezes a pessoa é afeminada e nem é gay, sabe? Então é muito triste ver que um pastor me rotulou apenas por, tipo, sou afeminado, entendeu? Tudo bem que ele tava certo, que eu viria um viadão hoje em dia. Mas, mesmo assim, isso não é coisa que você se diz pra uma pessoa que tá frequentando a sua igreja, sabe? Mas enfim, voltando no que eu estava dizendo, quando ele contou isso pra mim, confesso que foi um baque. Eu chorei muito. Nossa, gente, eu chorava tanto, mas tanto. Dormia e acordava chorando por conta disso. E quando ele disse isso pra mim, era assim, no começo do culto. Eu tinha acabado de chegar na igreja, ele falou, Deus, eu preciso conversar com você. Aí eu fui, tipo, achei que ele ia me convidar, tipo, pra um evento grande na igreja. Não, ele foi lá e soltou essa palhaçada, menina. Quando ele falou isso, fui embora pra minha casa. A igreja era bem perto, era praticamente na esquina da rua da minha casa. Voltei chorando muito pra casa, muito. Minha avó, tipo, preocupada, que na época eu morava com minha avó. E minha avó, preocupada, falou, Deus, o que aconteceu? Aí eu falei, olha, o pastor falou isso, aquilo pra mim. Pois minha avó foi na igreja com um pedaço de pau pra bater no pastor. Ai, gente, que horror rir disso. Mas ela foi, gente, porque minha avó, ela sempre foi muito protetora comigo, sempre cuidou muito de mim. Então, se eu chegasse em casa chorando e contasse que, tipo, fulano me bateu na rua, fulano me desrespeitou na rua, minha avó ia pegar um pedaço de pau que ela tinha na época e ia lá pra discutir com a pessoa, pra poder bater na pessoa. Minha avó resolvia as coisas assim pra me defender, entendeu? Minha avó foi na igreja pra poder bater no pastor. Aí eu, vó, tá louca, pelo amor de Deus, que não sei o quê. Eu consegui segurar minha avó e minha avó não foi na igreja. Aí ela foi e falou pra mim, você não
nunca mais na vida vai pisar nessa igreja. Aí ela foi e falou pra mim, muda de igreja, vai em outra igreja, mas naquela igreja você não pisa mais, minha avó falou pra mim. Só que como eu ia pisar em outra igreja, com aquilo que o pastor falou pra mim, tinha cara, não tinha cabimento. Porque eu meio que criei uma coisa na minha cabeça de tipo assim, se um pastor falou isso de mim, é porque todos pensam. Só não tem coragem de falar. Então eu meio que criei na minha cabeça que ele só falou que todos os pastores e todas as igrejas que eu ia pensavam sobre mim, só que não queria ter cacife pra falar isso na minha cara. Que nem esse pastor teve a cara de pau de falar isso na minha cara, entendeu? Então eu meio que criei esse bloqueio de todas as minhas igrejas. Eu tenho amigos que frequentam a igreja, falam que teve experiências maravilhosas na igreja. Fico feliz por eles, porque infelizmente não é a realidade de muitas pessoas, não é mesmo. Ainda mais pessoas LGBTQIA+. Nossa, mas não é mesmo. Eu não sei se eu disse, mas é muito triste que a gente, na maioria das vezes, preconceito, ele tá em todo lugar, isso é óbvio, ele tá em todo lugar. Tenho plena consciência de, desde quando eu me assumi gay, que eu ia passar por inúmeras coisas em torno da minha vida, sabe? Isso faz parte da minha luta, isso faz parte da minha vivência. E isso faz parte de mim, sabe? Enquanto eu existir, eu irei lutar pelo aquilo que eu acredito. Não tá escrito na testa das pessoas, eu sou preconceituoso, sabe? O preconceito, ele tá na igreja, o preconceito, ele tá no candomblé, o preconceito, ele tá na padaria que você for comprar pão, o preconceito, ele tá em todo lugar. E se naquela igreja não me aceitaram, outra vai aceitar. Entendeu? Por mais que eu não frequente mais nenhuma igreja por conta desse bloqueio, eu acredito que um dia eu vou conseguir pisar em uma igreja e esquecer tudo isso, sabe? Este vídeo pode estar sendo uma surpresa pra muita gente, que eu sempre faço muita palhaçada, sempre faço muita coisa assim, né, diferente. E hoje eu estou aqui pra conversar com vocês sobre esse assunto tão sério que é a rejeição em igreja, sabe? Igreja que seria um lugar pra abraçar, independente de sexo, orientação sexual, independente do que a pessoa é, sabe? Eu acho que a igreja, ela tá ali pra abraçar a pessoa e pra pessoa se sentir bem. E não pra rejeitarem, não pra humilharem, não pra, sabe? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu estou falando. Gente, a rejeição é um dos piores sentimentos, assim, da vida, sério. Eu falo por pura experiência própria. Eu fui rejeitado pelo meu pai, fui rejeitado pela minha mãe, fui rejeitado por muitos amigos e fui rejeitado pelo pastor de uma igreja. E eu digo pra vocês com plena consciência que a rejeição é uma das coisas que mais machucam, pelo menos em mim, sabe? E eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Amor é amor, independente do que a pessoa é, independente de orientação sexual, amor é amor. Mas enfim, gente, meu vídeo foi este. Um vídeo bem curtinho mesmo, pra vocês poderem me conhecer um pouquinho melhor e pra mim compartilhar com vocês um pouco mais das minhas vivências, entendeu? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, curte esse vídeo que vai me ajudar muito, entendeu? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!